Olá, sou o suboficial Paulo Santana, mais um vídeo da nossa disciplina RHL, Liderança Militar Naval, e nesse vídeo a gente vai falar sobre métodos de liderança. Se você ainda não está no grupo do Telegram, entra lá no grupo para a gente debater, a gente discutir, alguns arquivos eu tenho colocado lá, esse mapa mental que a gente está utilizando também, e para poder você conseguir acompanhar melhor, tá ok? Você precisa da sua folha de informação, sua apostila e esse mapa mental. Vamos lá, em relação a métodos de liderança, eu queria te dizer que a gente já veio estudando conceitos, depois fatores de liderança, depois estilos de liderança, e dentro de estilos de liderança, nós falamos sobre aquela liderança de pequenos grupos, né? Lembra? Pessoal ou organizacional. E eu falei para você que ainda tinha a questão do método, porque na disciplina, lá na organização do assunto, os métodos de liderança estão dentro dos estilos de liderança. Então, mas você não confunda, porque como ele se subdivide, é preciso ter esse entendimento para de repente você conseguir ser assertivo numa resposta, numa pergunta direta, numa discursiva, você conseguir falar melhor, tá? Então vamos lá, fatores são fatores de liderança, né? Líder, grupo, situação, não esqueçam disso. Estilos de liderança é aquele estilo mais pessoal ou organizacional, mais próximo ou mais distante, certo? E dentro dos estilos, você vai utilizar um método, uma metodologia na sua liderança, uma metodologia. Então, os métodos de liderança, aí sim, como você pode ver aqui, eles vão se subdividir em autocrático, liberal e democrático, tá ok? Mas antes da gente partir para a subdivisão, quero que você veja aqui que métodos de liderança, extrair um texto aqui da nossa folha de informação. Essas observações dizem o seguinte: nenhuma liderança, presta atenção nisso, nenhuma liderança usa apenas um método, só um. Não, ela vai variando entre um e outro. Toda vez, todas as lideranças. Não há um método melhor ou pior. Vai depender do método que você tem que utilizar. O importante é saber cada um. E aí você pode utilizar um ou outro, dependendo da situação, dependendo do indivíduo, dependendo do grupo, tá? E do líder que você seja. Um método ele vai se fazer necessário com a falha dos outros demais. Por exemplo, que diz aí no texto, o método autocrático ele vai se fazer necessário quando falhar o método democrático e o método, o liberal. O método democrático ele vai se fazer necessário quando falhar o autocrático e falhar também o liberal. Você vai estar ali no meio termo. E o método liberal ele vai ser necessário quando falhar o autocrático, nem muito autocrático, e quando falhar o democrático também. Aí você libera um pouco para poder o grupo ganhar autonomia, autoconfiança, depois você vem puxando de novo. Então, isso tudo vai ser dinâmico e importante você lembrar desse texto. Vamos passar agora para as subdivisões dos métodos de liderança. Quais são os métodos de liderança? Método autocrático, método democrático e método liberal, falando do mais rígido para o menos rígido. Vamos ter uma atenção a cada um deles. Aqui primeiro a gente vai falar sobre o método autocrático. Primeira observação sobre o método autocrático. Preste atenção porque essas informações aqui são importantes, tá? Eu extraí da nossa folha de informação o que eu acho mais importante. O líder, ele vai estabelecer objetivos e o grupo só aceita. Beleza? O líder estabelece o objetivo, é esse nosso objetivo. E o grupo só aceita, não tem uma participação. Mas isso não é uma ditadura, lembre-se disso. Está escrito lá. O método de liderança autocrático não é uma ditadura. Isso pode cair uma pegadinha na prova. E aí você não vai cair nessa pegadinha. É um método de liderança. O líder, ele é o centro do grupo. Tá? O líder é o centro do grupo. Você vê que isso já conecta um pouco com aquela questão dos fatores de liderança, em função do líder, lembra? Aí leva o líder como centro das questões. Então, quer dizer, uma coisa vai juntando com a outra. Aqui, o método autocrático, tá? Ele leva em consideração
o líder como centro do grupo. E a obediência dos liderados, dos membros do grupo, ela já é um indício de liderança autocrática. Pessoal, só se senhor não senhor, se senhor não senhor. E você já vai vendo ali o método autocrático sendo evidenciado. E lembre-se, não estão falando de pior ou de melhor, tá bom? É uma metodologia. Ainda na questão da metodologia, né, do método autocrático, é importante você lembrar aqui, ó, toda determinação ela parte do líder. Deixa eu só dar uma coisa aqui porque não está no modo visualização. Então toda a determinação ela parte do líder, tá? E é importante você também observar essas 4 situações aqui, porque como toda determinação parte do líder, olha só, preste atenção. O líder dita as atividades, ou seja, ele vai ditando o que tem que ser feito e o grupo vai só cumprindo. Ele vai escolher os companheiros de equipe. Quem vai ser o companheiro de quem? Ele vai ser muito pessoal nos elogios. Muito pessoal nos elogios. Guardem isso. E ele vai manter uma certa distância do grupo. Manter uma certa distância. Esse é o método autocrático, onde toda a determinação parte do líder, que é o centro do grupo, que dita as atividades, escolhe os companheiros que cada um vai ter para fazer as tarefas, vai ser pessoal nos elogios e vai manter uma distância do grupo. Esse é o autocrático. Vamos para o próximo, e aqui a gente tem o método liberal. O método liberal é meio que o oposto do método autocrático. Você observa no método liberal que ele não é, olha só, presta atenção nisso, não é uma ausência de liderança. Que aí você chega a pensar, no método liberal, como o líder não participa, é uma metodologia com ausência de liderança. Falso ou verdadeiro? Falso, porque existe sim a liderança. A metodologia da liderança é que é liberal, não é uma ausência de liderança. A iniciativa dos membros do grupo é o que se evidencia. Ao contrário do autocrático, que o líder dita as tarefas, aqui a iniciativa é dos membros, que vão tomando as suas próprias iniciativas ali de fazer ou não fazer, e quando e o que. Então a iniciativa é dos membros. O indivíduo é o centro do grupo. Como no autocrático era o líder o centro do grupo, no liberal o indivíduo é o centro do grupo. E os objetivos do grupo? Como é que fica na questão da metodologia liberal? Os objetivos, eles são de acordo com as aptidões e os interesses de cada um. Quem tem mais habilidade aqui, quem gosta mais de fazer tal coisa ali, aí os próprios líderes, os próprios membros vão decidindo ali aonde fazer, o que fazer, quando fazer, beleza? Esse é o liberal, não é a ausência de liderança. É importante saber que na liderança liberal, tá aqui, observe isso aqui agora, na liderança liberal, tá aqui, as decisões, elas são individuais ou do grupo como um todo, mas não tem a participação do líder para tomar a decisão assim, ó, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, ele está ali, ó, e não participa, tá? O grupo toma a decisão ou um indivíduo, tá? Individualmente toma as decisões. O líder, ele fornece o material de trabalho e esclarece se for solicitado. Há uma total omissão do líder nas tarefas. Ele está ali, ele é líder, lembra, não é ausência de liderança, mas ele não mete a mão nas tarefas, ele está ali só olhando para ver, e aí, está fluindo, entendeu? É uma total omissão do líder nas tarefas. E o líder raramente comenta as atividades dos membros. Fulano fez isso, pô, beleza, você fez tal. Não, raramente. Tá indo e vamos embora. Na liderança liberal, essas são as situações que se evidenciam, e aí você já pode ver bem oposto ao método autocrático, ok? Aqui agora eu quero falar com você sobre o método democrático. Vamos lá. Método democrático. Importante a gente saber. Já foi considerado como o autêntico líder. Aqui é um meio termo entre o autocrático e o liberal. Já foi considerado como o autêntico líder. Não é também ele que decide tudo, mas também não é sem a participação dele. Por quê? Aqui o grupo é o centro, tá bom? Olha só, o grupo é o centro.
Não é o indivíduo, lembra? No liberal é o indivíduo, não confunda isso. Isso pode cair numa pegadinha, um associe. O indivíduo é o centro do grupo. Qual é a metodologia de liderança? É o liberal. Liberal é o indivíduo. Já no democrático é o grupo como um todo. Não tem um indivíduo que se sobrepõe. É o grupo enquanto coletivo que é o centro, né, da questão. Tá bom? Da liderança. O líder é apenas um membro com mais responsabilidades. Então lembra que no liberal, o líder lá, ele sem participação, é o grupo que diz tal. Aqui há uma nuancezinha, não confunda. O líder também ele não dita igual no autocrático, mas ele também não fica sem participação. Ele é um membro do grupo, ele participa como um membro do grupo, só que com um pouco mais de responsabilidade, beleza? E os objetivos? Os objetivos do grupo. É ditado pelo líder? Não, isso é no autocrático. É ditado pelo grupo? Cada um toma a sua iniciativa igual no liberal? Não. Aqui os objetivos são determinados, né, em cooperação e participação de todos, inclusive do líder. Inclusive do líder. Perfeito? Observe que na liderança democrática, algumas coisas vão acontecer, a gente vai observar. Primeiro, há uma discussão em grupo sobre o estímulo do líder. Já no liberal, o grupo tocava, o indivíduo tocava individualmente, lembra? Já no autocrático, o líder que... né? Aqui não, há uma discussão em grupo sobre o estímulo do líder. Olha a participação dele. Os objetivos são claros. Eu até acrescentaria aqui objetivos, mas são claros. O líder, ele apresenta alternativas, olha a participação dele. E o grupo começa a escolher dentre as alternativas que o líder colocou, que o líder apresentou. Viu como é que é diferente? Ele não dita, como no autocrático, tá? E ele também não fica sem participação igual no liberal. Ele apresenta aqui, ó, tem essas alternativas e o grupo vai deliberando numa discussão em grupo. Cada membro escolhe o seu companheiro. No autocrático, não. No autocrático, quem escolhia era o líder. Já no liberal também, cada membro escolhe? Sim, no liberal. Mas aqui, cada membro escolhe, está escrito isso na nossa folha de informação, então você já sabe. Cada membro escolhe seu companheiro. Democrático. O líder é objetivo nas críticas e nos elogios. O que significa isso? Não há uma pessoalidade. Fulano, cicrano, é sempre objetivo, tá? Pessoal, muito bem, ó. Essa situação é uma situação legal, ó, fomos elogiados por causa disso e tal. Enfim, sempre uma questão objetiva e não direcionada pessoalmente a alguém, tá bom? Tanto na crítica quanto nos elogios. Da mesma forma que alguém não ganha os louros individualmente, mas também não é chamado a atenção individualmente, sempre o grupo tá com essa responsabilidade como um todo, beleza? E ele sempre se atém aos fatos. O líder é membro, ó, líder-membro. Esse termo é do democrático, líder-membro. E eu queria aqui agora, por último, trazer para vocês o seguinte. Observe aqui em cada um deles, eu botei aqui o seguinte, ó. Autocrático, ali vai se evidenciar um líder por dominação. Olha aqui, ó. Líder por dominação. E no liberal, líder liberal, tá? E no democrático, líder por conscientização. Então, ao contrário do autocrático, líder por dominação, aqui no democrático, líder por conscientização. E o liberal, líder liberal. Assim a gente encerra, né, os fatores, né, de liderança, com essa parte dos métodos de liderança, sendo autocrático, liberal e democrático, e também a primeira parte sobre liderança militar naval, indo para o próximo vídeo aí, que é sobre as qualidades do líder, ok? Muito obrigado, fiquem com Deus e vamos até o próximo vídeo. Vá para o grupo do Telegram, se inscreve no canal, curta esse vídeo, porque a gente vai ter uma revisão e você precisa estar inscrito para receber a notificação, tá? Vamos que vamos!